Fruto do trabalho de vocês também. Falar que é uma honra receber vocês. Para mim, é uma honra sentar ali e poder ouvi-los com relação à criação de filhos. Vocês são referenciais. Nós nos alegramos muito em tê-los aqui na casa de vocês. Tenham liberdade para falar, nos ensinar, exortar e nos inspirar com relação à criação de filhos. Amém? Amém. Graça e paz. Amém, igreja? Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Tá, já? É sempre um privilégio estar aqui. Mais do que vocês acham que é. Eu me sinto assim muito honrado e muito feliz ver pais com encargo para os seus filhos, para investir, porque não é fácil encontrar pais que assim queiram por si, não é porque o pastor e a pastora estão promovendo, mas por si. Eu preciso aprender mais, eu preciso descobrir mais, eu preciso de mais sabedoria, mais estratégia, mais conhecimento, para que meu filho vá muito mais do que eu fui, ou do que eu vou. Quantos querem que os filhos vão mais do que... E para isso, precisa de atitude prática, não é? A atitude que vocês estão tendo hoje, aqui, a partir de ontem, de vir e aprender, de ter mais sede, de ter mais fome. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Mesmo antes de nos convertermos, só uma pequena introdução. Já está cobrando aqui. Já está cobrando aqui, tá? Ela sabe que eu falo. Mesmo antes de nos convertermos, nós já tínhamos esse encargo com os nossos filhos. Mas a gente só veio aprender mesmo como realmente educar, criar nos caminhos do Senhor dentro da igreja. E dentro da igreja começamos a aprender a investir, tanto que essa é uma área que realmente a gente tem muito encargo. Mas eu reconheço que foi pura graça de Deus. Eu acho que a pastora exagerou um pouco, mas foi pura graça de Deus concebermos e desfrutarmos do que temos hoje, né? Dos nossos 8 filhos, né? Agora são duplicados porque cada um casou, tornou a família aumentou. E o 11º neto foi anunciado faz 2 semanas, né? Eu brinco que falta 5 para o alvo, né? Então, vocês sabem o alvo qual que é. Mas eu só quero dizer o seguinte agora no princípio, na introdução. Vocês já repararam como o Antigo Testamento termina? Pode colocar aí, Tiago. Malaquias 4:6. Por que o Velho Testamento termina com o que está acontecendo aqui agora? Por que termina com o assunto de pais e filhos, de filhos e pais? Você já fez essa pergunta? Já parou para refletir? Já pensou que não há um caso bíblico no Antigo Testamento de sucesso com a educação de filhos? Pega todos os casos, pega aí, começa com Abraão. Não, Adão e Eva. Né? Perdeu praticamente os 2. Vai lá para Abraão, perdeu Ismael. Vai lá para Isaac, perdeu Esaú. Vai lá para Jacó, perdeu praticamente os 10. Vai lá para Moisés. Alguém ouviu falar dos filhos de Moisés aqui? Vai para Eli, perdeu os 2. Tem algum caso? Olha, eu acho que se tem algum caso que pode salvar, exceto que você possa me lembrar, Boaz e Ruth. Mesmo assim, Davi não é um referencial. Davi é a 3ª geração de Boaz e Ruth. Mas pode soltar. Você consegue? Malaquias 4:6. Isso que trata o Antigo Testamento é o que você deveria entender quando entra na graça. Você foi salvo pela graça, está sendo transformado pela graça. Alguém pode dizer um amém aí?
E só pode dar resultado a educação sua, papai e mamãe, com seus filhos, no contexto da mudança do Velho Testamento com o Novo. A nova aliança. Só. Se nós hoje desfrutamos do que temos, foi por causa disso aqui. O coração do pai e da mãe se converteu ao filho, e o coração dos filhos se converteram aos pais. Só. Não há outra explicação, não há outro meio, não há outro jeito, ou não há outra maneira, a não ser que os pais se convertam aos filhos e os filhos aos pais. Então, irmãos, eu louvo e glorifico a Deus, porque cada um está aqui. Talvez na sua cabeça, mas comigo ainda não é assim. Ainda, você está no caminho certo, fazendo seminário, compre livros, estude, vá atrás. A Ana Laura postou hoje no grupo as 3 aulas, agora ela está na terceira. Ana Laura é a nossa filha mais velha, está na terceira campanha, né? Maratona para as mulheres, para as mães. E são 3 aulas que está alcançando assim, milhares de pessoas, milhares, literalmente milhares. Por quê? Porque ela aprendeu a base, ela entendeu como ganhar o coração do filho. Então, tudo que você vai ouvir aqui desde ontem, e o que vai acontecer, tem a ver com isso. Converter seu coração. Sabe qual que é o problema de muitos pais? Por que muitos pais não estão aqui? Porque acham que o que educa é suficiente. Dá para o gasto. E não é. É um processo, converter o seu coração ao filho, ao neto. Tem voz aqui, né? Converter para o quê? Para ganhar o coração deles a você. Você já viu a realidade hoje? Cada vez, olha aqui, presta atenção. Cada vez mais distante os filhos dos pais. Qual que é a culpa, pastor? Não precisa aqui descrever. Põe aí, em primeiro lugar, as telas, os celulares. Dos filhos, mais dos pais do que dos filhos. Por quê? Porque é o grande roubador da comunhão, da conversa, do diálogo. Percebeu? Hoje você está aqui para quebrar essa barreira, quebrar, encurtar a distância e isso se tornar realidade. Porque se isso não se tornar realidade, olha aqui a previsão, o futuro descrito. É uma tragédia anunciada, já descrita, já certa. O que se vê hoje é adultos, órfãos, carentes de amor, de educação, de corações resolvidos, emoções restauradas. Por quê? Porque perdeu-se a base, perdeu-se aquilo que é mais importante para nós termos uma geração diferenciada. Então, abole tudo que você, às vezes ressentidamente ou acusadamente, vem. Meu filho é muito rebelde, minha filha não é obediente, e isso e aquilo, e sempre se culpando, porque é isso que o diabo faz, né? Culpar os pais, sempre os resultados que eles veem nos filhos, eles trazem para si, isso é ótimo. Mas eu quero dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E onde abundou o pecado, onde abundou o erro, onde abundou o desacerto, vai abundar superabundante graça. Vai abundar superabundante, é para ser bem grande mesmo, amém? Vai abundar o acerto, vai abundar a alegria, vai abundar a felicidade. Então, eu louvo a Deus por você estar aqui. Esvazia, destrava, desconstrói tudo aquilo que você fez até aqui, para daqui para frente ser um novo tempo com seus filhos, amém? Ser um novo tempo, e você vai ver diante dos seus olhos as promessas se cumprindo na vida de cada um deles, amém? Quantos querem ver isso? E a gente passa os nossos dias glorificando a Deus na vida dos nossos filhos, netos.
Ontem mesmo estávamos orando na vida dos nossos tataranetos. Podemos orar sim ou não? É uma nova geração. É uma nova geração sendo levantado na base da graça. É a graça de Deus que vai permear esses relacionamentos. Louvado seja Deus. Agora a pastora vai fazer a primeira parte e depois a gente vai avançar para a segunda e fechamos com algo muito especial. Escute, se você tiver perguntas, na medida que vai, pode ir fazendo, pode ir, né, qualquer que seja a natureza, e pode entregar para a pastora? Tá bom. Na medida que você tiver alguma dúvida e alguma questão específica, não se acanhe, a gente vai ver se sobra um tempinho para pergunta e resposta. Amém? Aleluia, amados. Glória a Deus. Obrigada por estar aqui, pelo convite. Falei para a pastora Soraya que ela me tirou da toca. Fiz uma cirurgia, peguei uma infecção hospitalar, eu estou já 2 meses na toca. E é um prazer mesmo estar aqui, é maravilhoso estar com os irmãos. Vocês não têm ideia. Que saudade de estar na congregação. Amém? Mas sabe, amados, eu tive uma impressão nessa semana, no meu espírito, que Deus quer curar os pais, ou quem quer ser pai. Porque nós somos de uma geração que os pais não tinham olhos para nós, para o nosso coração. Né? Nós crescemos nessa geração, somos frutos, e muitas vezes não fazemos bem, porque também não recebemos, amém, amados? E eu sinto que o Senhor vai fazer cura aqui, nesse seminário, para você. Vai te habilitar no seu espírito, na sua alma, para você ser o melhor pai, a melhor mãe, cumprir o seu propósito. Eu me lembro uma vez, estava aqui orando, que nós congregávamos na pastora Valnice Milhomes, vocês viram já, muitos anos, né? Antes da videira. E ela estava tendo uma reunião de oração numa quarta-feira, e eu me atrasei, porque eu estava fazendo mudança, e na minha mudança eu estava olhando uns livros, nossos livros, em casa tem muito livro, sabe? Então, assim, eu vi um livro lá, Grandes Homens, Grandes Obras, e me chamou a atenção, e eu estava vendo a vida de uma enfermeira, a primeira enfermeira do mundo, porque antes o serviço de enfermagem eram feito por prostitutas, mulheres que se habilitavam lá para cuidar dos doentes. Ninguém queria cuidar de doente, não havia a profissão de enfermagem, né? E tem uma enfermeira, que foi a primeira da história britânica, ela se ofereceu para ir para a Criméria, numa guerra. Eu não sei, esqueci o nome, viu? Quem é da enfermagem deve saber aí. E ela serviu, ela fundou o primeiro hospital lá no campo de guerra. Ela organizou, ela administrou. Ela foi, então, ela é vamos dizer, a patrona, a criadora. Mas quando ela voltou, já mais de idade, para a Inglaterra, a rainha queria dar a ela um dia de honra, dela ser coroada. Ela não aceitou, ela chegou no dia depois ou antes, porque ela disse, eu cumpri um propósito de Deus para a minha vida, não preciso foi Deus quem fez. E eu falei assim, eu estava lendo aquele livro e falei, Deus, que caráter, eu quero isso para a minha vida, o Senhor me dá isso. Pedi para o Senhor aquele dia, eu quero ter esse caráter, eu quero servir o Senhor, sem ter nada em troca, cumprir o propósito. E eu cheguei atrasada na oração, e a pastora estava orando lá na frente, e eu fui a última.
E eu peguei a oração ainda. E quando ela veio orar por mim, ela deu uma palavra. Ela falou: eu te dou o dom de cura. Você vai curar os enfermos que estão na frente da batalha. Um dom para curar os que estão enfermos na batalha. E eu falei: meu Deus, eu tinha acabado de pedir lá para eu ser como aquela enfermeira. E eu entendi que o Senhor me chamou para curar os feridos na guerra, para curar os que estão feridos na batalha, no exército do Senhor. E eu creio, e hoje me veio isso aqui, e o Senhor vai te curar. O Senhor está aqui porque Ele quer nos curar, porque Ele quer nos fortalecer, amém? Ele quer nos mandar de volta para o nosso campo, para o nosso lar, para a nossa célula, para o nosso campo de batalha, fortalecido, restaurados, amém, amados? Aleluia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de falar de filhos, porque isso está no coração de Deus. Por que fazer um seminário de educação de filhos? Sabe por quê, amados? Porque o que Deus pensa de filhos? Então, eu trouxe uma palavra. Por que está saindo só uma letra ali? Não sou eu, né? Sou eu aqui? Ou é vocês? Ah, legal. Ah, tá. Caiu. Mas o Salmo 127 é um salmo escrito pelo rei Salomão, quando ele já estava construindo o templo, que o pai dele deu todas as ordenanças para ele, para a construção do templo. E ele escreve esse Salmo 123, Salomão era o filho de Davi. E esse salmo, ele fala o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. Então, isso é uma verdade muito grande, muito preciosa. Por que nós precisamos cuidar dos nossos filhos? Porque eles são herança do Senhor. O Senhor nos deu para Ele, amém? Ele não vai ficar conosco. O Senhor nos deu por um tempo para a gente devolver para Ele. Então, os filhos são herança do Senhor, não é nosso. Nós somos apenas mordomos, cuidador. Aquele serzinho lindo que o Senhor colocou no seu colo, ele é herança do Senhor, amém? Isso aponta para quê, queridos? Que é uma propriedade divina. Quando você olhar para aquela coisinha linda no seu colo, você fala: é de Deus, é propriedade de Deus, não é minha, não vai ficar comigo, é só por um tempo. Isso é muito tremendo, é uma verdade linda. Então, essa criaturinha linda. Tá legal, foi eu, né? Desculpa. Então, essa criaturinha linda não vai ficar com você. E nem vai ficar comigo. Eles vão. Amém? Então, ele tem um destino no céu. Nós, então, agora, com essa visão que Salomão teve aqui, que ele é do Senhor, nossos filhos, muda a maneira como você, Tiago, vai criar esse bebê lindo. Sabe por quê? Você não vai mais criá-lo para viver só 90 anos, só 60, nessa terra que passa. A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo, amém? Nasce, cresce e morre. Então, esse menininho, essa criatura, não vai viver só 90. Você tem que criá-lo para a eternidade, para o eterno. Você tem que trazer o eterno para ele. Eu senti essa urgência tão grande na minha vida. Quando eu tinha 4 meninos pequenos, eu dizia: Deus, eu não posso ensinar só matemática, só as letras. Eu preciso, Senhor, eu não quero morrer se eu não passar para eles a eternidade. A eternidade. Eles podem ser médico, escolher, pode ser até um lixeiro, mas eles precisam ser eternos. Eu preciso, Senhor, dar eternidade para eles.
Então, isso é tão tremendo que nós precisamos ensiná-los desde pequeno a lidar com o seu destino, a lidar com o céu, com as coisas do céu, com a eternidade. Amém, amado? Nós temos que ensinar para eles a cultura do céu. Você está me entendendo? A cultura de lá, não de cá, não da terra, não do que é terreno, mas daquilo que é eterno, do céu. Seu pequenino, meu pequenino, ele precisa desde cedo a lidar com o eterno. E nós devemos desde pequeno dizer: você não é daqui, você é de lá. Você é de lá, você vai voltar para lá, lá é o nosso lugar, nós somos peregrinos. Então você desde pequenino, você vai dizer a ele: olha, você é do céu. Nós temos que ensiná-lo, então, desde pequeno, a lidar com as coisas do céu, a ser amoroso como Deus é amoroso, a ser gentil, não para dar uma educação perfeita, mas a educação do céu. Não é só educar um menino para ser educado, bonitinho, certinho. Não, é ensinar o menino a ser divino, a ter a natureza do céu, a natureza de Deus, que é bondade, que é bondoso, que tem compaixão, que é amoroso. Nós precisamos ensinar essa cultura de viver numa casa onde da sua casa já é um jardim celeste. Já é um lugar onde reina a paz, a graça, a presença, a vitória do Senhor. Desde cedo ele já sabe que é no joelho que ele é vencedor, que ele é vitorioso, que Deus faz acontecer. Somos nós temos que prepará-los para o céu. Amém? Então, é desde cedo. Esses dias meu neto viu umas moedas no carro que a gente deixa, né? Ele falou: vovó, quantas moedas você tem? Nós vamos dar para muitos pobres. Ele tem uma compaixão por pobre, que o pai dele passou para ele, né? Meu filho, se deixar ele dar a roupa, volta sem nada. Se ele encontra um pobre, ele dá a roupa, o pai dele. Eu falei: meu Deus, ele já está recebendo essa compaixão pelos pobres. E eu quero dizer isso para vocês: isso é cultura do alto, é cultura do céu. Então, eu conto, né, que eu encontrei um rei africano. Eu fui numa palestra, numa conferência de empresários cristãos, e tinha um rei africano pregando lá. E ele estava falando o seguinte: aquilo foi um divisor de água para a minha educação dos meus filhos. Ele falou: olha, eu sou um rei, eu vou substituir o meu pai. Vocês não entendem isso, porque vocês têm república, têm presidente, mas eu não. Acho que ele era de Botsuana, uma coisa assim. Na minha terra, eu tenho reinado, meu pai é o rei. E eu vou substituir meu pai no reinado. E por conta disso, a minha educação é diferenciada. Eu não posso comer qualquer coisa, eu não posso ir em qualquer lugar, eu não posso fazer o que todos os meus amigos fazem, porque eu sou destinado ao reino. Virou uma chave na minha vida, na educação dos filhos. Meu filho é destinado ao céu, ele é destinado a ser rei, ele é filho do rei, ele vai reinar com Cristo. Então ele tem que ter uma educação diferenciada. Ele precisa ser educado. Ele não pode comer o que todo mundo come, ele não pode fazer o que todo mundo faz. Amém? E foi para frente, mas tudo. Eu mudo aqui? Será? Tá bem. Então, queridos, isso foi um diferencial
E Deus falou comigo, sabe o quê? Você não vai deixar seus filhos... Estou indo para frente? Ou é mais para voltar e aqui, não é, pastor? Amém? Então, o Salomão falou essa palavra bendita, que os filhos não são nossos. Ele é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, nós temos que cuidar para o Senhor, amém? Como aquele rei africano. Ele falou, eu não posso comer o que todo mundo come, porque eu sou destinado ao céu, ao reino do meu país. Nossos filhos são destinados ao céu, amém? Eles vão reinar com Cristo, mas depende daquilo que você investe, amém? Do nosso investimento. Mas também Salomão fala que o fruto do ventre é o seu galardão, é o nosso prêmio. Então, isso muda muito, porque o prêmio é algo pelo qual se trabalha, luta, treina incansavelmente. Um atleta, se ele quer vencer, quer ganhar o prêmio, ele precisa de investimento, não precisa? Ele precisa treinar todo dia, ele precisa comer diferenciadamente, porque ele quer alcançar o prêmio. Assim é você, pai e mãe, tá? Você precisa investir, treinar, capacitar, habilitar. Isso é todo dia. Então fala para o seu vizinho, filho, dá trabalho. Se prepare, Isabelle e Fábio. Por quê? Filho dá trabalho, né, Rodrigo? Né? Filho dá trabalho. Não adianta querer ter filho e não ter trabalho, porque eles estão numa corrida, não é mesmo, Paula? Está numa corrida, nós precisamos investir, treinar, amém? Mas, quando eles atingem o alvo, traz satisfação. Por isso que, filho, eu gosto muito dessa expressão. Eu sempre falo para os meus filhos, você é meu galardão, você é meu prêmio, né? Porque filho que atingiu o alvo é a satisfação, não é? Para nós, você vê seu filho que atingiu o alvo, agora ele faz o que você faz e melhor ainda. Isso é demais. Né? Esses dias a Ana Laura me falando, mãe, eu estou com 16 mil mulheres inscritas na maratona dela. Isso é prêmio, é galardão. Amém, amados? Isso é bom demais. Então você tem que pensar, a alegria já é nessa vida, o galardão é agora. Isso, amém? Então pensa quando você olhar para os seus filhos, ele é do Senhor, mas também ele é meu prêmio, o meu galardão aqui nessa vida. Isso é demais. Por isso que é bom estar aqui. Então, à medida do seu investimento, agora eu vou para frente, né? Perdão. Aí você fala assim, mas como criar um filho para Deus? É tão interessante, eu acho essa passagem demais da conta. É até cômica, dá vontade de fazer teatro com ela. Como criar alguém para Deus? É tão interessante que Manoá, o pai de Sansão, eles já eram velhos, estéril, e um anjo vem e aparece para a mulher e fala para a mulher, olha, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Ela ficou desesperada, ela foi lá e falou para o marido dela, você não sabe, eu vi uma figura terrível, terribilíssima, diz a Bíblia, eu vi uma figura terrível, porque ele falou que eu vou ter um filho, mas ele não pode tomar vinho, ele não pode cortar o cabelo e ele não pode comer coisas imundas, vinho, tocar no morto.
E ela correu para o Manoá e falou para ele: Manoá, você não sabe o que aconteceu. Você já imagina você, se acontecesse isso com você? Olha, marido, o anjo falou, aquela figura terrível falou isso. E Manoá, gozado que Deus falou com a mulher, não com o marido, né? Interessante, ele foi lá e falou para ela: olha, quando ele aparecer de novo para você, você me avisa, que eu quero também falar com esse... Pergunta para ele, como que a gente vai fazer com essa criança? Então, amados, o Manoá, ele não... É interessante que ele não tinha muita comunhão com o Senhor. O Senhor falou com a mulher. Então, eu queria falar hoje para os pais, a sua parcela é muito importante na educação dos filhos, né? Então, Manoá tinha dificuldade de saber como fazer, a falta de ouvir de Deus o que fazer, né? Não tinha comunhão com o Senhor, não estava na posição certa quando o Senhor aparecia. Ele dependia da sua mulher para buscar as coisas de Deus. Isso não acontece com os homens dessa igreja, né, pastor Alexandre? Não acontece, não é mesmo? Então, amados, é muito interessante nessa passagem que o que é que Deus falou para aquela mulher? Falou para ela: mas vai começar de você já. Você não vai tocar, não vai tomar mais vinho, nem bebida forte. Você não vai tocar em morto e você não vai comer comidas imundas. Então fala para o seu vizinho: um filho para Deus começa do pai e da mãe. Fala para ele: começa de você. Amém? É esse, né, gente? Eu estou agora já com medo. É para cá? Sou obediente, tá vendo? Falou para não tirar. Gente, eu quero voltar para o meu slide, tá na frente. Qual, por favor? Esse aqui para frente. Não, eu quero voltar. Tá. Voltar. Pode voltar, pastor. Vai, vamos voltar lá no Manoá. Ah, tá bom. É. Então, amados, o que a gente aprende com essa história de Sansão? Que nós temos, como que nós temos que criar um filho para Deus? É criar um filho consagrado. Consagrado fala do quê? Separado. Consagrado começa pelos pais, não beber vinho, bebida forte, nem comer coisa imunda. E o filho também, não podia beber vinho, não podia cortar os cabelos, não podia tocar morto. Sabe, amados, muitos crentes perderam a próxima geração porque começaram a criar os filhos alienados e não consagrados. Alienados e não consagrados. Muitos filhos de crente hoje não querem nem ver a igreja. Muitos estão na cadeia. Muitos porque foram criados alienados religiosamente. Não pode, não faça, não toque. E a mãe de Sansão, os pais de Sansão fizeram o mesmo. Você não vai tocar na uva, você não vai beber vinho, você não vai tocar no morto. Não, agora não fui eu que mexi. Que bom. Então, amados, não é isso. Sabe o que o Senhor quer? Que a gente separe nossos filhos, consagre-os a Ele, mas que nós também sejamos consagrados. Que nós sejamos os primeiros, não é não beber vinho literalmente, é não viver embriagado pelas coisas do mundo, é dar sentido aos nossos filhos, é dar valor a eles, é dar eternidade a eles. Não é não tocar no morto, é não deixar seu filho exposto a um mundo que passa, que é passageiro. É dar destino a ele, de tal maneira que ele mesmo decida: isso não é de Deus, isso eu não quero.
É uma escolha dele. Não pode... Então, eu estava ouvindo esses dias um pastor pregando, ele falando que ele não podia jogar futebol, não podia usar bermuda, não podia cortar o cabelo, não podia um monte de coisa. Isso é religiosidade, isso é morte, isso é tocar em morte. Nós temos que trazer para os nossos filhos destino, identidade, vida. Deus é melhor, comunhão com o Senhor, harmonia com o Senhor. As crianças devem aprender desde pequeno que Deus é real, que na nossa casa a gente ajoelha e ora e Deus vem sobre nós, que Deus faz milagre na nossa vida, que Deus está conosco e é melhor estar com Deus. Desde pequenino os meninos já têm que sentir e perceber isso e não viver uma religião. Eu imagino Sansão preso na casa dele, e o pai dizia: não vai na vinha, não faça isso, não faça aquilo. Mas os pais não deram para ele destino. Eu sou consagrado, eu sou separado, eu sou escolhido por Deus, eu sou Sansão, eu sou o homem de Deus, eu sou forte, eu sou corajoso. Isso ele não recebeu, ele só recebeu não. Além disso, quando chegou a adolescência, ele já queria pular a cerca. Ele via as crianças comendo uva à vontade, ele via lá os filisteus comendo uva, comendo carne, fazendo tanta coisa, mas ele não teve noção de quem ele era, de identidade, de destino. Vocês estão me acompanhando, amados? Isso é completamente diferente, sabe? É totalmente diferente. Então nós precisamos olhar para o nosso filho como um ser triuno, um ser que tem um corpo. Agora um pouco de curso de maturidade no Espírito, amém? Nós vamos ensinar maturidade do Espírito para os nossos filhos, isso é demais, isso é revelador. Nós da videira somos abençoados demais. Porque você como pai, você já pode ensinar a ter essa visão do seu filho, que ele é um ser triuno. Ele tem um corpo que precisa de alimento, que precisa de saúde, de higiene, não é? E todos nós sabemos fazer isso. Não ficamos além nem aquém, não é verdade, irmãos? Vamos alimentar aquele serzinho, dar de mamar, levar ao médico, dar vacina, né? Mas ele tem também uma alma que tem emoções, que tem inteligência e que tem vontade. E esse nosso filho, ele tem um espírito que deve ser recriado e perceber o eterno. Gente, eu não estava na videira ainda, quando meus filhos eram pequenos, e eu tive um senso de urgência em Deus, de ensinar meus filhos, de investir nessas 3 áreas da vida dos meus filhos, de investir nos 3 aspectos, amém? Pode mudar. Então, no aspecto do corpo, pode mudar. A criança precisa alimentar-se corretamente, nós sabemos disso, né? De higiene do corpo, de dormir o suficiente, de higiene dos dentes, que precisa correr e brincar, ir ao médico, tomar vacinas. Nós sabemos e os pais cuidam bem disso. Apesar, essa matéria eu preparei na África. E eu fui ensinar na África como alimentar correto, mas hoje eu penso que preciso ensinar para os brasileiros. Né? As crianças estão ficando cada vez mais obesas. Como diz o meu neto, de tanta porcaria, né, vovó? Tanta porcarias. E nós pais precisamos pegar um olhar muito cuidadoso nisso. Amém, amados? Quero falar para os pais, porque as crianças estão comendo muita porcaria, porque a indústria oferece muita porcaria.
cuida desse aspecto, mas não quero me atentar nisso. Vamos lá? A criança, ela tem uma alma. E eu quero falar sobre isso. A nossa alma. Volta só um pouquinho, desculpa. O que a criança precisa para ficar suprida na alma? É aí que pega. É aí que pega conosco, na nossa vida. Aí que pega na nossa educação, nas famílias, com as pessoas. Por quê? A nossa alma é a sede das emoções. Vamos, maturidade no espírito? É a sede das emoções, é a mente e é a vontade. Aí, na nossa alma, então, impera as emoções, a mente e a vontade. As emoções precisam ser supridas. Fala comigo, as mulheres. As emoções supridas. A mente precisa ser transformada. Amém? E a nossa vontade, e a vontade precisa ser disciplinada. É verdade? É verdade. Então, pai e mãe, o seu filhinho tem emoções que precisam ser supridas, senão vai ficar vazio. O tanque emocional vai ficar vazio. Tem uma mente que nasceu debaixo do pecado, ela precisa ser transformada pela palavra, amém? Pela verdade. Um menino desde pequenininho, desde 4 anos, de 3, e ele tem uma vontade muito forte que precisa ser disciplinada, amém? E nós vamos trabalhar agora um pouco aqui. Pode virar? Então, as 7 necessidades básicas das crianças toca nisso, nas necessidades da alma, amém? Principalmente. Então, nós quero falar um pouco de significado. Significado, isso é muito importante. É uma das necessidades universal do homem. É a necessidade de todo homem. Ele precisa de significado. É uma necessidade de ser amado e apreciado. Todos nós, todo homem, é lá na África, é na Europa, é na América, todos nós nascemos com essa necessidade de ser amado, de ser apreciado. Tanto é que aquela produtora, né, Roberto, de produtos aí, Mary Kay, ela, nessa premissa que ela desenvolveu os produtos dela, que nós temos uma medalha, é como se a gente tivesse um pingente gritando, eu preciso ser valorizado. Nessa premissa que ela desenvolveu a todo o trabalho dela. Então, ser notado e reconhecido como alguém de valor. O indivíduo que julga ser ninguém vai contribuir pouco para a vida. Vai ficar um doente, um ET adulto. Amém? Vai ficar fora do seu sistema, porque ele vai se sentir rejeitado, amém? Então, desde pequeno, nós temos que dar para os nossos filhos significado e valor. Você tem valor, você é único, não tem ninguém mais igual a você, você é especial, você é único, você é amado, você é capaz, você é capaz. Então, desde pequeno, você vai trazer para ele significado. E o sentimento de inferioridade começa cedo, desde pequenino, ali com os irmãos, na escola, nas diferenças que os pais fazem. Então, essa necessidade de significado é muito importante, queridos. E não sabemos disso. Na lida da vida, os pais vão lidando com o dia a dia e passando por cima dessa situação de olhar os filhos na sua alma. Amém? Vamos virar? O que fazer então, pastora, para eu dar significado para aquele ser tão lindo que Deus pôs na minha mão? Eu vou começar o que não fazer. Amém? Primeiro, priorizar relacionamento pai e filho ao marido e mulher. Depois que o filho nasce,
a casa muda. Agora não é mais amor, oi paixão, agora é pai. O marido chama, a mulher chama o marido de pai. A mãe, o marido chama a mulher de mãe. Isso é complicado, porque mudou. O pai e a mãe é um espelho. Gente, não dorme, tá bom? O pai e a mãe é o espelho. É ali o pai, a criança só tem aquele dois ser na sua frente, que vão dar destino para ele. Então agora, o pai precisa continuar e a mãe ser o centro do casamento, ser o centro da casa, e não mais o filho. Amém, amados? Então mudou a relação. O filho se torna agora o mais importante. Isso aqui afeta demais o significado da criança. Ela perde o sentido de significado. Tornar a criança o centro, o mimo. Você já viu que a casa? Quem manda é a criança. Ela reina. A vontade dela reina. Os caprichos da criança reina. O pai e a mãe se dobram. Falta igual se dobrar, que nem para o reizinho da casa. A rainha da casa, que é a criança. Isso afeta demais o significado, porque o pai está criando aqui não um ser altruísta, mas um ser egoísta. Quando começa já a puberdade, ele já vai se rebelar, vai fugir de casa, vai fazer chantagem. Se eu tiver isso, eu estou bem com você. Se não, não estou bem. Isso é terrível. Por quê? Porque o pai e a mãe não se posicionaram, não colocaram regras e limites. O menino é o centro, a menina é o centro. A pergunta é sempre dessa criança mimada: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar para lavar essa louça? O que eu vou ganhar para varrer o quintal hoje? A pergunta deveria ser: que bom, o que eu preciso fazer, pai e mãe? O que eu vou ajudar? Quem eu vou ajudar? Então, amados, isso tira significado. A criança se torna inútil, se torna um perigo para a comunidade, um perigo para onde ela vive. Crianças empurradas para papéis mais amadurecidos. Isso cria nela forças destrutivas. Então, quando você usa de comparação, está vendo? O filho da vizinha já passou em todas as matérias. Você está empacado aí em português. Quantos pais fazem isso? Começa, olha, os seus primos, está vendo? Já estão entrando na faculdade. Você não vai dar nada na vida mesmo. Você vai catar lata mesmo. Sabe, amados? Vocês estão olhando para mim e falam assim: pastor, a gente não faz isso. Nós somos crentes. Mas, sabe, muitas vezes você não fala, mas a sua atitude demonstra. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sabe, essa questão da comparação é você sempre olhar seu filho como um único. Ele é único, ele tem um chamado, ele tem um destino. Cuidado com comparação. E profecias, negativas, zombaria e sarcasmo. Quantos pais vivem num ambiente de piada? Eu conto uma história na minha vida que me afetou tremendamente. Minha casa, meu pai, minha família do meu pai é uma família de piada, de zombaria, de riso. E eu, quando era criança, eu sempre, agora não, está cheio de chapinha aqui, cabeleireira? Cheio de chapinha e alisamento, mas meu cabelo é muito crespo. Eu dava muito trabalho, tinha aquele cabelo grande que a minha mãe ia pentear, e eu gritava e meu pai ria e falava: sabe o que é? É que você é adotada. Você não é dessa casa. Você não viu que o seu cabelo desse jeito? Você não é da nossa família. Eu achei você na porta. Eu tinha 4, 3 anos. Eu acreditei nisso, pastor Alexandre. Eu acreditei nisso. E naquele tempo, não se tinha hoje o que se tem no ramo do cabelo, de melhorar o cabelo para pentear. Isso afetou profundamente a minha identidade. Eu fui uma adolescente
depressiva, que escondia dentro de casa, que não queria sair. Eu tive sérios problemas na adolescência por causa disso. Eu vivia de touca. Quem era do tempo da touca, que fazia assim um cabelo cheio de grampo? E lenço, e rabinho, e cabelo preso. Meu pai não tem ideia que ele afetou minha vida, afetou a minha alma, a minha identidade. Mas sabe, por causa do quê? Brincadeira boba, brincadeira, e ele ria, e eu chorava, às vezes ele me via chorar, daí ele ria mais. E até que um dia eu fui olhar na minha certidão, quando eu aprendi a ler, que meu nome estava lá, que eu era filha dele, da minha mãe, mas isso afetou terrivelmente. Então, amado, nós temos que ter cuidado. Eu ia crescer uma pessoa completamente sem significado, se eu não encontrasse Jesus. Era uma adulta destruída. Eu não edificaria o reino de Deus se o Senhor não me encontrasse, com certeza. Mas por causa do quê? De investimento errado. Amém, amados? Olha, outra coisa que nós não podemos fazer. Lê comigo, os homens. 1, 2, 3, já. Ferir. Aqui tem uma chave, queridos. Eu quero que vocês prestem atenção. Uma chave muito que vai fazer um diferencial. Quando você fere os sentidos de adequação, de identidade, o valor pessoal, você vai ferir a vida toda e o destino de uma criança. O que é o sentido de adequação? Eu sou capaz, você é capaz. Quem é que dá esse sentido para o filho? O pai para os meninos e a mãe para as meninas. É exercer o seu papel do sexo. O menino precisa receber do pai. Você é capaz. Você é demais. Você consegue fazer isso. Eu vi a história de um pai, está naquele livro, que o menino queria muito ligar uma máquina de cortar grama. E ele ensina o menino, e o pai está junto, e o menino consegue ligar a máquina. Ele era um menino pequeno, mas o pai já está dizendo para ele, você consegue, você é capaz, você vai além. Esse é o sentimento de adequação, sabe? Porque nós temos uma leva hoje de situações que o menino não assume que é menino, porque faltou presença masculina, dizendo, você é capaz. E para a menina, você é uma mulher, você sabe cozinhar, você sabe lavar, você sabe cuidar de uma casa, você sabe, você pode isso, você pode dirigir, minha filha, você pode costurar, eu sei lá, qualquer atribuição que ela tem. Isso somos nós que passamos. Isso somos nós. Eu estava lá na África, minha filha me ligou, que ela estava no seminário nos Estados Unidos. E ela falou, mãe, eu estou aqui desesperada. Porque a menina que assumiu a liderança da casa do seminário, ela nunca fez arroz. Agora ela tem que fazer e exigir que os outros façam na sua... Mas ela nunca fez arroz, ela não sabe como limpar banheiro. E ela perguntou para mim, como que você sabe? Eu falei, a minha mãe me ensinou. Então, queridos, são coisas básicas que nós, mulheres, temos que passar para nossas filhas. É o básico, amém? E ela teve que ensinar aquela moça e ela ria, porque ela falou, mãe, deixei ela, ensinei como limpa o banheiro, já estou aqui, hoje é folga do seminário, mas faz 2 horas ela não sai do banheiro. O que será que está acontecendo? Estou preocupada, o que você acha que eu faço? Ela voltou lá, a menina encheu a banheira, que nos Estados Unidos tem banheira, né? Pôs biquíni e entrou dentro da banheira para lavar. E ela falou, meu Deus. Então, amados,
essa coisa de adequação, já mudou, não vale. E aí, eu quero falar outra coisa. Então, o sentido de adequação, nós passamos para a nossa geração, amém? Para nossas filhas e para os nossos filhos. Assim nós vamos guardá-los da confusão na identidade deles, amém? E o sentido, a identidade, olha lá, quem é que vai dizer para o filho, você é único e exclusivo? Pasmem, os psicólogos admitem isso, e eu, na minha vida, eu senti isso com meus filhos. Quem dá sem identidade para as filhas é o pai. E a mãe contribui para a identidade do filho. É muito interessante, é o pai que diz, você é uma princesa, você é uma mulher maravilhosa, você é linda, o pai leva para o shopping, o pai compra presente, mas a mãe ajuda muito no menino. Meu filho terceiro, ele não era um brilhante estudante, ele era um menino do ensino médio, mas ele passou em todas as universidades federais, vocês acreditam? Ele pôde escolher qual faculdade. Mas ele dizia, mãe, quando você me deixava lá na escola, que eu levava ele para fazer vestibular, você dizia assim para mim, vai como quem tem, quem é. Eu nem me lembrava mais disso. Aí eu passei a usar essa frase para os meus líderes, sabe, pastor? A gente entrava nos encontros, eu falei, vai como quem tem, quem é. A gente mandava ver nos demônios. Tudo que... Vai como quem tem, porque nós somos em Cristo, amém? Dá uma salva de palmas aí, para te acordar. Esse negócio dá certo. Você põe uma afirmação. E meu filho Anderson não tinha limites, porque ele disse, mãe, quando você falava para mim, vai como quem tem, quem é, eu entrava com tudo e estraçalhava as provas. E esse menino teve um resultado tremendo. Por quê? Porque você, a mãe, quando eu ia na feira, eu levava meus meninos. Não ia as meninas, não, os dois meninos. Vocês vão carregar o carrinho, tudo. Eles são exímios, cavalheiros, as moças falam para mim hoje. E sabem fazer compra, sabem cozinhar. E um dia desse, eu falava assim para eles, a sua esposa vai me agradecer um dia. Eu andava à feira falando para eles, sua esposa um dia vai me agradecer. E eles sabem comprar, olha, vocês não têm ideia. E elas me agradecem mesmo. Sabe, queridos, por quê? Porque nós, damos destino, amém? Então, eu sou único e exclusivo. Somos nós que passamos isso para os nossos filhos. Você é único. Não há outro igual. É incomparável. Não posso comparar você com ninguém. Porque você é único. Você é exclusivo. Você é maravilhoso. Você vai longe. Você vai como quem é e quem tem. Amém, queridos? É assim que nós temos que imprimir nos nossos filhos. Amém? O valor pessoal, eu sou amado e valorizado. É tanto o pai e a mãe que imprime isso na vida de uma criança. E é muito interessante que você imprime isso no seu olhar, no toque. Você imprime nas pequenas coisas. Você imprime quando senta à mesa para comer junto. Até hoje, meus filhos amam, repetem na casa deles, a mesa é sagrada. Ninguém come em lugar nenhum. Desde pequeno, para nós, almoçar juntos, jantar, era algo sagrado. Mas não é sagrado porque tinha que ser uma regra, mas era maravilhoso. Era um momento de estar junto, de contar a vida do dia, de contar as histórias, as dores do dia, também as vitórias. Sabe, amados, você diz, você é amado, você é importante. Comer com você vale a pena, estar junto vale a pena. Então, amado, nós é que passamos.
Eu sou amado e valorizado, meu pai me ama muito, a minha mãe, não importa o que eu faço, não importa se eu faço criancice ou se eu tenho um mau comportamento, eu sou amado, amém? Então, outra coisa que eu não posso fazer é ser pai tirano, ou aquele pai tirano religioso, né, terrível, que o filho tem medo, quer correr de casa. Aquele pai que dá mais medo do que aconchego. Ou o pai débeis, que expõe seus medos e insegurança para os filhos. Você já viu aquele pai? Hoje não vou conseguir pagar a conta de luz, nem a de água. O salário não vai dar. Que isso, menino? Você quer esse brinquedo? Pensa o quê? A gente não tem dinheiro, já acabou o dinheiro. Não sei nem se vai dar para esse mês comprar comida. Isso é pai débil. Pai que passa para o filho as suas debilidades, o seu medo, e não fé que a coisa vai acontecer, que Deus é poderoso, amém? E nos supre. Vamos lá então, isso é o que não fazer, mas o que nós vamos fazer para trazer significado? O pai que tem uma atitude, uma autoestima, tem dignidade e valor, ele passa isso para o filho. Ele vai criar identidade. Manoá podia dizer para Sansão: Sansão, nós somos da família de Deus, nós somos de Deus, nós somos consagrados, você foi chamado para derrotar os filisteus, você é tremendo, Sansão. Então, desde cedo, nós já passamos para nossos filhos autoestima. Eu tenho valor, eu sou muito valorizado, eu sou professora, eu amo o que eu faço, eu dou aula, eu sou maravilhosa, eu trabalho lá no hospital, né, Simone? Eu sou enfermeira, eu tenho que passar para o meu filho como eu me estimo, eu sou estimado pelo que eu sou. E não, eu sou, ai de mim, sou pobre, coitada, eu sou mesmo terrível, eu não sou nada. Então, o filho, ele precisa da dignidade e valor dos pais. Você passa isso, adequação, valor, dignidade. Você já viu famílias pobres? Eu já achava tão lindo, eu admirava na minha vida famílias grandes, pobres. Mas se você olha para os filhos, parece príncipes, parece reis, parece nobreza, porque a mãe e o pai passa isso, nobreza, e não um espírito de miséria, de falência, né, dos piores. A Ana Laura, quando ela estava na escola, com 10 anos, um dia ela chegou chorando em casa e falou para mim: mãe, eu vou bater no menino da escola, que a Ana Laura é sanguínea. Eu vou bater nele, sabe por quê? Porque a professora fez uma pesquisa na sala, a professora de geografia, e ela estava contando que as famílias numerosas são as famílias mais pobres da terra, do país. Ela então fez uma pesquisa: ergue a mão, quantos irmãos você tem? Ela foi a única, que era uma família de 4. Caíram matando, né? Pobretona, você é pobre. Ela disse que no recreio o menino corria atrás dela: você é pobre, você é pobre. E ela chegou um dia da escola, nervosa, ela falou: mãe, eu não aguento mais, amanhã eu vou bater nele. Eu falei: não, você não vai fazer isso, vem cá. Você é pobre mesmo? Você acha que ele está falando a verdade? Ela falou: mãe, eu não aguento. Bom, você está estudando numa escola particular. Você vai de carro para a escola. E depois, Ana Laura, você é filha do Rei dos Reis. O Senhor é dono do ouro e da prata, é dono de todo o universo. Não só seu pai, nós não somos tão pobres assim, mas você tem muitos irmãos. Deus é dono do ouro e da prata, filha. Os olhinhos dela estalaram. É verdade, mãe, é verdade. Então, isso é uma mentira que o menino está falando. Sabe, no outro dia, Ana Laura volta da escola e falou: mãe,
O menino veio correndo, gritando. Eu parei com a mão na cintura, cheio de identidade, e falou: por que você está falando isso? Você conhece meu pai? O menino parou. Pois ele é dono do ouro e da prata, de todos os tesouros da terra. Nunca mais. Porque as verdades eternas da palavra, queridos, ela manieta o diabo. Aquele dia, aquele espírito que vinha manietar a Ana Laura, aquele demônio que usava aquele menino, foi manietado. Então, nunca mais o menino agora passava longe, a filha do dono do ouro e da prata. Amém? Então, nós precisamos passar essa autoestima para as crianças, esse valor que ela tem. Amém? Deixar a criança falar e apresentar a ela aos pais. Você já viu? No meu tempo, criança não tinha muito valor. Se chegava uma visita, já tinha ordem em casa. Nem apareça na sala. Não sei se vocês eram desse tempo. Quando chegava a mesa, a minha mãe já olhava para a gente, meu Deus, só o pó, né? Mas é uma maneira boa, mas sutil, de manietar o significado da criança. Não é deixar aquela criança... É muito feia aquela criança que fala demais e entra na frente do adulto, mas ensinar a criança. Olha, este é meu filho. É a Elô, né? Esse é o Felipe. Isso é apresentar, deixar a criança falar boa tarde, dar a mão, ensinar o menino que ele tem valor, que ele é uma pessoa importante na casa. Ele é especial. Amém? E a criança se sente, né? Então, nós temos que apresentar nossos filhos. Você já viu a mãe que já... esse é meu filho, pode brincar, corre. Outra coisa, você vai para a escola, você já fala no lugar do menino, não deixa ele falar. Mãe, quantos pais já falam, meu menino? Como vai contra outra família? Você já entrou na faculdade, que coisa boa, a mãe já entra na frente. Não, ele já está no 4º ano, ele é maravilhoso. A mãe fala pelo filho. Queridos, nós temos que deixar a criança falar, apresentar elas. Uma coisa para dar significado é o privilégio de fazer escolhas, pratos preferidos, roupas. Eu fui de uma época em que não tinha prato preferido. Colocou na mesa, comeu, não comeu, não é? Ainda faço isso com meus filhos. Mas a gente tem que... Né, até hoje, eu tenho os pratos preferidos de cada filho. E eles me ligam: mãe, vou aí. Você pode fazer um bife ao vinho? Então, tem o bife ao vinho, que é de alguém. Cada um tem um prato preferido, não é? Então, isso é bom, dá identidade, dá valor para a criança. Não podemos ser tão rígidos, né? As roupas preferidas. Passar o tempo de qualidade com o filho traz autorrespeito. Isso aqui é um assunto dolorido hoje, porque os pais passam mais tempo nas telas. Esse dia passou uma reportagem na Globo. Eu fiquei impressionada. Já faz um tempo. Um repórter foi fazer uma entrevista com uma família aqui em São Paulo. Estava o pai almoçando na sala, no computador. A mãe no outro computador, no outro quarto. E o pai e o filho no outra tela, no celular, no outro quarto. Então, o repórter está fazendo um trabalho de que as famílias não se encontram, mostrando também nos restaurantes, as pessoas não têm mais comunhão à mesa. Ele tira aquele momento de almoço para ficar na tela, para fazer as coisas pessoais, né, um funcionário, e não tem comunicação. Então, amados, passar tempo com o filho é passar tempo mesmo, olho no olho, amém? Tempo com ele, ouvir, levar ele para passear. Nós aprendemos um tempo que a gente vai chegar um tempo na adolescência, que a gente tem que dar um tempo para cada um. É o dia especial desse, é o dia especial daquele. Amém? Quem tem mais filhos, né, Rosângela? Não é o seu caso. Está grávida? Nossa, glória a Deus, aleluia.
Não vai deixar a neném sozinha, né? Tem que ter um irmãozinho. Então, amados, eu percebi, quando eu cheguei aqui em Itaquera, que eu vim da África, e eu fui visitar muitas famílias, que as famílias não tinha nem mesa em casa. Porque hoje, é assim, é engraçado que eu estava na África, recebi uma pastora da Bahia, e ela me deu um livro da mesa. Ela me deu o livro e falou, olha, Deus mandou te dar esse livro da mesa, assinada pela própria autora. Como é que chama aquele livro? A Experiência da Mesa. Eu falei, ela me deu lá na África, falei, bom, mas quando eu cheguei em Itaquera, eu entendi. Eu percebi que as famílias modernas não têm tempo aqui na capital para comer junto. Cada um é desse jeito, não tem nem mesa. Você pode ver que os apartamentos são construídos tão pequenos, tem até um balcão, hoje está melhorando, para a pessoa comer ali no balcão, não é? Então, essa questão da mesa é muito importante. É um tempo que você vai dar significado para os filhos. É ali na mesa que você vai comer junto. A palavra de Deus fala isso. Ensina a palavra para o menino em Deuteronômio. Andando, comendo, sentado. É ali que você tem um tempo de qualidade com o filho. Irmão, não peca contra isso. Mesa é sagrado. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de significado. Amém? Confie algo ou tarefa que o torne importante. Sabe, eu entendi isso. Eu tinha um professor na faculdade que falava, vocês estão criando útil ou inútil? Aquilo que abalou a minha vida. Seu filho é útil ou inútil? O que você está criando em casa? Ele falou, você já viu o menino, filho do papai e da mamãe? Não sabe lavar a cueca. Não sabe, e depois vai estudar fora, não sabe, como aquela moça, foi ser líder do seminário, não sabia cozinhar. Então, é desde cedo em casa que você já cresce o menino, contribuindo com algumas atividades em casa. Isso dá significado. Olha, aqui nós somos uma família, cada um tem a sua parcela. Você vai lavar a louça. Lá em casa tinha a escala da louça. Então, você vai lavar a louça, você vai limpar o banheiro. Não vai matar menino, não vai morrer. Cada um é responsável. Ele tem que saber que custa pagar energia, que tudo tem o menino já cresce contribuindo. Então, apagar as luzes, limpar o banheiro, o que mais? Levar o lixo. Desde pequenininho, na minha casa, chegou um tempo, e olha que eu tinha empregada. Eles arrumavam a sua cama. Cada um, eu falei, seu quarto é o seu retrato. Está arrumado, cama arrumada, é sinal que você já se levantou e já saiu. Mas eu chegava no quarto, aquela cama estava assim, tudo mal arrumada, sabe? Pensa um menino de 4 anos arrumando a cama. Mas está ótimo, ele fez a parte dele. Isso é muito importante. Isso torna importante, amém? Valorizado. Dar-lhe senso de destino e propósito. Aleluia. Sabe, gente, eu sempre dizia para Ana Laura, minha filha, que a brava, era mais brava, deu um trabalhinho na adolescência, mas eu dizia para ela, fruto do meu ventre não vai servir o diabo. Eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para Deus. Isso eu tocava assim, ó, nos olhos dos meus filhos. Eu não criei filho para o mundo. Então você dá senso de destino, senso de propósito para eles. Amém, queridos? Isso vai ficando na vida dele, e eles alimentaram isso e amaram isso, né? Vamos mudar? Amém? Eu tive uma experiência essa semana passada,
que eu estava na minha mãe tem 90 anos, eu tenho mais de 60. E eu estávamos contando essa questão de ouvir a criança. Tá bom, não sei porque a conversa chegou, eu, Roberta e ela. E ela falando que uma única surra que eu apanhei foi com 7 anos, porque eu não queria ir para a escola. Eu tinha um problema com a escola, eu tinha um problema tão sério que eu chegava na porta, queria voltar. Parecia uma fobia, um medo, que era assim, eu não queria sair da zona de conforto da minha casa. E sabe, meu pai, um dia meu irmão me levou na escola, ele saiu, eu fugi. Ele voltou para casa, eu fugi, fui na casa de uma tia, imagina. Minha tia já chamou meu pai, e meu pai foi lá me buscar pela mão. Pensa a surra que eu apanhei, pensa de sangrar, fivela. E eu contando essa história para minha mãe, eu caí num choro. É semana passada. Eu caí num choro tão grande. Mas veio uma dor das crianças. Me veio uma dor pelas crianças de hoje em dia que não são ouvidas. Meus pais não tiveram óculos de olhar dentro do meu coração e dizer: o que está acontecendo, filha? Por que você não quer ir na escola? Qual é o problema? Qual é a situação? Mas eu tive que continuar indo na escola por medo do meu pai. Mas eu repeti de ano, foi sério os problemas. Então, aquela punição não resolveu. Nós precisamos olhar o coração, o significado, o coração dos nossos filhos. Amém? Eu quero fazer um apelo. Quantos pais estão nas telas e a criança está ali passando de baixo, olhando só para os seus pés, olhando só porque você está grudada na tela ou fazendo outra coisa. Olha para dentro do coração do seu filho. Amém? Não empurre ele para papéis mais maduros, deixe ele ser criança, deixe ele brincar, mas também traz, não deixa o inaceitável, mas você tem que ter uma educação, assim, um olhar para a educação. Ele é do Senhor, ele tem que voltar para o Senhor, e o Senhor colocou na sua mão, amém? Segunda necessidade, a necessidade de segurança. Pais excessivamente protetores ou permissivos não transmite segurança para os filhos. Então, o pai que protege demais, ou o pai que deixa o filho fazer o que quer. Ele quebra a casa, ele quebra a igreja, ele faz tudo o que quer, não traz. Eu fui professora e eu sabia dos meus alunos. Aquele pai, aquela criança que vinha de um lar com pais que davam segurança para eles, ou filhos estáveis. Não tinha, sabe, criança estável, ela não tem onde pegar, porque ela não tem cerca, não tem proteção. Ou não tem proteção nenhuma, ou tem proteção demais. Amém, amados? Pais protetores, eles deixam o filho anêmico. É como aquela árvore enorme que cresce, uma arvorezinha que cresce embaixo da outra. São pais super protetores. Já viu aquela mãe que fala assim: você não vai entrar na piscina enquanto você não aprender a nadar? Mas claro, nunca vai aprender a nadar, porque nunca entra na piscina, não é? Então, é pais super protetores, não é verdade? Pai que a mãe leva para a escola, já está lá atrás, sabia que a professora, ou está lá preocupada, não é? Quando manda pela primeira vez. Mas pais permissivos, sem regras, não constrói estabilidades. Faz os filhos inseguros. Olha, eu gosto de contar uma comparação. Filho é como um rio, criança é como um rio. O rio é uma bênção para a cidade. As maiores cidades nascem na beira do rio, não é? São Paulo está na beira do Tietê. Mas
O rio, se ele não ser cuidado, ele é uma destruição para a cidade. Vocês concordam comigo? Se o rio não tem margem, ele vai invadir a cidade e destruir. Criança sem margem é um perigo. Ele destrói. É um perigo para ele e para a sociedade. Então, amados, nós precisamos trazer segurança para os nossos filhos. Menino que tem segurança, porque ele sabe as cercas. Ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Amém? Vamos lá? O que nós vamos fazer? O que traz insegurança? Conflito entre os pais, assunto polêmico sobre decisões, gritaria, deixa o menino inseguro. Né? Aqueles que supostamente seriam o guardião, a segurança, o que traz solução, traz medo, insegurança. Né? Esse dia eu estava na mesa e nós estávamos conversando sobre as pandemias, o coronavírus. E o meu netinho de 5 anos estava escutando na mesa. Ai, nossa, dizem que está afetando, essa vacina está acontecendo isso, para lá. Aí ele cortou a conversa dos adultos e falou, olha, não dá para a gente ter uma conversa mais relaxada? 5 anos. Esse assunto é muito, muito ruim. Não dá para a gente ter uma conversa mais relaxada, vovó? A gente até podia assistir um filme legal, falou assim, mas não está com essa conversa, estava pesada. Então, imagina uma casa num ambiente conflituoso. O marido, quando chega, encontra a mulher em TPM, aquela briga todo dia, aquela mesa mal arrumada, casa mal arrumada. Uma criança, ela fica muito mal crescendo nesse ambiente. Fica insegura. As mudanças constantes de lugar e a ausência dos pais por divórcio. Quem vem de uma família separada sabe quanto dói, não sabe? O pai sumiu, apareceu, foi embora, está com outra mulher. Eu atendia, eu amava o Domingo Kids, demais. Isso aí era meu ministério, mas quantas vezes eu tocava o coração das crianças, e eles chegavam a mim para abrir o coração. Eu recebi um menino, o Mateus, ele tinha 5 anos, ali na Armênia ainda. Quando eu entrei na sala do Domingo Kids, ele veio correndo e me abraçou e falou, pastora, ora comigo. Meu pai, o que aconteceu? Os olhinhos dele cheios de lágrimas. Meu pai foi embora, sumiu, foi para Portugal. Eu nunca mais vou ver ele, vou ficar só com a minha mãe. E orei com o Mateus. Hoje ele cuida da mídia lá, às vezes eu vejo ele lá tirando foto na Vila Mariana. E eu falo, Deus, que dor que estava no coração daquele menino. Sabe, irmãs, do Domingo Kids? Nós pastoreamos as crianças. Não só no coletivo, mas no individual. Tem um olhar para cada criança, quando ele chega diferentinho, né? Eu me lembro dessa história, porque isso dói. Ele estava inseguro, ele estava assim desesperado, porque o pai dele foi embora. Então, querido, a falta de disciplina adequada, regras e rotinas, isso também gera insegurança. Quando eu falo de disciplina, a gente pensa assim, punição, de vara. Não, disciplina fala de direção. Amém? Correção, inspiração, não é? Inspira. Disciplinar, o pastor Roberto vai falar sobre corrigir o inaceitável e inspirar. Amém? Você inspira, você traz vida, traz direção para aquela criança. Uma casa sem direção é uma bagunça, sem regras e sem uma rotina. Menino que tem rotina, horário de almoçar, de comer, não que seja ferro e fogo, um dia pode sair, mas a criança precisa ter uma rotina. Amém, amados? Isso traz segurança, precisa de regras.
O que pode e o que não pode em casa. Eu gosto de contar que os meninos lembram sempre, eu já esqueci. Nós tínhamos uma constituição do lar. A gente elaborou em casa, punha na parede a constituição, todos assinaram. Quem não sabia assinar, punha o dedinho lá. E nessa constituição nós tratamos muita coisa em casa e já resolveu muita coisa. Então lá em casa comer só à mesa, estava na constituição. Ler a palavra todo dia, estava na Constituição. Então, não era algo que todo dia tem que falar, menino, vai ler a palavra. Ele já sabia, tinha que ler a palavra antes de dormir e orar. Ah, tem que comer na mesa. Ah, tem que escovar o dente, arrumar a cama. Então, aquelas coisas eram só 10 itens. Mas um dos itens era não se relacionar antes da faculdade. Era um assunto resolvido na nossa casa. Já era resolvido para eles. Não vamos falar nisso antes. Vamos, quando chegar o tempo, a gente vai conversar sobre isso. Né? Então, era muito resolvido. Gente, outra coisa que traz segurança. Crítica contínuas por coisas banais. Você não faz nada direito, você só quebra o copo, você não anda direito, você faz xixi fora do banheiro. Essas críticas. Faz xixi fora da privada, os meninos, né? Sempre errava o alvo. Então, essas coisas todo dia vai deixando assim, vai deixando enfadado o relacionamento, cansaço, traz insegurança. Dar coisas em compensação de sua ausência. Hoje eu falei física e virtual. Porque os pais estão ausentes, amém? Estão virtualmente no celular. Eu queria falar isso que muitas pessoas, para preencher a sua falta, muitos pais dão presentes. Pais inseguros, pais medrosos, sem acordo, não promovem rotinas e disciplina consistente. Leva o filho a fazer chantagem. Leva o filho a negociar. Amém? Então, é um trabalho de equipe, pai e mãe, de trazer rotina, de fechar o assunto em casa. O menino deve saber que o que ele for tratar com o pai, já está tratado com a mãe. A mãe apoia o pai, e o pai apoia a mãe, eles são unânimes naquele assunto. Isso é muito importante, queridos. Isso traz uma segurança. Não vão fazer chantagem. Ah, vou pedir para a mãe, que a mãe deixa. Ah, não, vou pedir para o pai deixa, mas a mãe não deixa. Não tem isso. Porque nós somos uma equipe unânime, amém? Fechado. Isso traz segurança. Vamos mudar? Aqui eu quero falar alguns detalhes. Pais seguros traz filhos seguros. Pais convictos, pais que têm autoestima, traz segurança. O amor contido e generoso entre os pais vai. Eu li um juiz falando que na delinquência, ele trabalha com muitas delinquências, ele falou, ele acha que o fator principal numa delinquência é o amor contínuo e generoso entre os pais. Os filhos precisam ver o pai se beijar, e abraçar, tratar, sacrificar pelo outro, amar o outro. Do jeito que você trata a sua esposa, seu filho vai tratar a esposa dele. Do jeito que você trata o seu esposo, mulher, seu filho está olhando, a sua filha está visualizando. Então, quando isso não acontece, o menino vai partir para a delinquência, por vícios, amém? Mas se ele vê que tem um pai e a mãe generoso, amorosos, isso é um porto seguro. Porto seguro. Nossa casa deve ser o porto seguro, o jardim secreto. É um lugar onde eu sou aceito e amado. Eu quero voltar para lá. Eu tenho um amigo que ele dizia, eu só quero uma coisa, que meus filhos queiram voltar para casa. Aí vai dar certo, eu vou dizer que deu certo a minha educação. Amém? Olha, gente, a união da família.
Isso é tão importante. Fazer coisas junto, refeições, brincar, jogar, férias. Então, coloquei esse ponto porque eles fizeram uma pesquisa na Europa, no pós-guerra. Aquelas crianças que ficaram órfãs e perderam os pais na guerra, as que mais superavam o trauma eram aquelas que tinham memórias boas da família, memórias de brincar, memórias juntos em que brincavam, memórias que brincavam, que faziam piquenique, que jogavam, que tiravam férias juntos, que relaxava, amém? Que assistiam um filme bom junto, que brincava, amém? Eu me lembro até hoje que a minha família reunia para fazer pamonha. Então, são momentos, não é? Que fica na memória, que coisa gostosa. Nós precisamos criar memória. Mas a família brasileira, a família no mundo corre um risco. Um grande risco de cada um estar na sua, amém? E não criar memórias diariamente, semanalmente, porque a internet entrou, as telas entraram na nossa casa e fica cada um na sua. Mas nós precisamos criar momentos em casa que a criança fala: eu estou aqui, eu pertenço a esse lugar. Isso é muito bom, é bom estar aqui. Amém? A rotina regular, ter hora certa para cada momento, refeições, acordar e dormir, brincar e atividades. Né? Eu penso que eu fiquei muito triste que na pandemia muitas famílias se separaram, porque não se suportavam ficar em casa. Não, eram estranhos, marido e mulher eram estranhos, se tornaram estranhos. Eu só falo o contrário, foi a melhor coisa da minha vida na pandemia. Amém? Porque nós nos unimos mais, nós ficamos juntos, nós brincamos juntos, nós comemos juntos, nós crescemos juntos, nós adoramos junto em família, porque o culto era online, mas foi um tempo. Nós não, por quê? Porque nós já estávamos acostumados a isso. Não éramos estranhos, amém? Então, nós precisamos continuar a investir nisso. Disciplina adequada e imparcial, sem permissividade. Isso traz segurança para a criança. É o caso do Rio, né? Imparcial, porque tem pais que disciplinam um mais do que o outro. É muito sério isso. Então, nós temos que ter uma disciplina imparcial e adequada. Mas quando a gente fala de disciplina, fala de direção também, de inspiração, amém? A influência do toque, então os pais não têm tempo mais para pegar no colo, para tocar, para beijar, para abraçar, está tudo corrido, tem que trabalhar, não tem tempo. Uma mãe diz que o menino veio para ela com o dedo: mãe, machuquei o dedo. Ela na tela falou: ai, passa um remédio, vai ver isso. Passou um dia, ela estava ela estava preparando uma conferência. Quando ela estava saindo para viajar, um menininho veio para ela e falou: mamãe, meu dedo ainda continua machucado. Quando ela olhou, o dedo estava enorme. Ela não tinha notado. Ela não teve tempo de olhar no primeiro dia, nos olhinhos, e trazer para o seu coração. Ver imagina um machucado externo, imagina o coração. Olhar o coração. Nós precisamos, né? O sentimento de pertence é uma necessidade profunda, e a criança vai ter isso na família. É uma necessidade universal. Eu gosto de contar essa história de um menininho que está lá nesse livro, que ele fingia, a mãe morreu, o pai morreu. Então, cada dia ele ficava na casa de uma parente, de um tio, de uma tia. Então, ele tomava o ônibus, a tia punha no ônibus de manhã, ele ia para a casa de outra tia, quando era outra tia. Então, no ônibus, ele sentava bem pertinho de uma mulher para dizer que ele era filho dela, para fingir que ele era filho.
E um dia, quando ele estava pertinho, tinha chovido da mulher, o sapato sujo de barro, ele sujou o vestido da outra, que sentou no banco também. Aí a mulher falou, o seu filho sujou o meu vestido. A mulher falou, não, ele não é meu filho, ele é seu filho. Ela falou, não, ele não é meu filho. Mas, na verdade, ele tinha sentado no meio das duas. Aí ele falou, é que vocês não são minha mãe. Eu finjo que pertenço a alguém. Sempre que eu tomo ônibus, eu finjo que eu sou de alguém. Então, isso é uma necessidade muito grande. E nós vamos dar esse sentido para a criança, essa segurança. Eu pertenço a essa casa. Meu pai me ama. Gente, não há nenhum trambiqueiro que vai tomar o coração dessa criança. Nenhum traficante, nenhum embusteiro, não vai, porque ele tem uma segurança. Eu pertenço a essa casa, eu sou alguém, eu tenho um pai, uma mãe que me ama. Ele não precisa preencher essa emoção de segurança, de se sentir seguro. Por quê? Porque ele tem isso dentro de casa. Amém? Ele tem entre os pais. Nós vamos entrar na terceira, aceitação. Os pais transmitem ao filho a ideia de que ele é aceito quando tem êxito, mas não quando falha. Vocês sabem muito bem isso, né? Falhou, como é que é? Chicote nas costas, não é isso? Teve êxito, parabéns, que legal, mas falhou, sem perdão muitas vezes, tem castigos rigorosos, muitas vezes. Então nós com essa atitude nós dizemos, não aceito como você é, eu aceito você parcialmente, você é um ridículo nessa área, em outras palavras, você não faz bem todas as coisas. Então a aceitação estabelece uma base sólida para o crescimento e a autoconfiança da criança. Essa aceitação incondicional. É isso que nós precisamos chegar. Como Deus nos aceita, amém? A Ana Laura está tendo, minha filha, muita revelação nessa área da palavra, né? E as pessoas dão um retorno em lágrimas para ela. Porque nessa questão o diabo entra muito na educação de filhos. E do jeito que nós recebemos, nós também passamos a educação. O que nossos pais muitas vezes fizeram, a gente replica. Amém, amados? E nós passamos, muitas vezes nós queremos fazer com as crianças aquilo que Deus não faz conosco. Deus nos perdoa. Deus traz para perto. Deus olha o nosso coração. Mas nós fazemos de outra maneira. Amém? Muitas vezes vamos mesmo no chicote, vamos na raiva, na punição, e nós não agimos como Deus age conosco, amém? Porque nós erramos também, nós falhamos, mas com o menino e com a menina, nós temos que ser radical, amém? Vamos lá, aceitação, fatores que influenciam. Quando a pessoa não é aceita, ela tem um sentimento do quê? De rejeição. E nós, como igreja, já trabalhamos muito nisso nos nossos encontros, não é? Todo mundo que já passou por encontro. Então, o que vai dar rejeição? As críticas constantes, vai transmitindo para o filho que ele não é aceito. Às vezes a crítica não é falada, mas tem atitude. Aí o menino vai lá preencher aquele buraco com a droga, com o sexo, com a turma lá de fora, amém? Vai preenchendo, vai chegando a um ponto que vai cada vez mais se distanciando dos pais, de casa e de Deus, né? Então as comparações com aquele que tem desempenho melhor em qualquer área, vai trazer rejeição. Expectativa de sonhos frustrados dos pais. Então o pai queria ser médico, agora o filho tem que ser médico. Acho que já mudou um pouco isso, né? Mas muitos pais têm muita expectativa nos filhos. E se ele não atinge os sonhos do pai, ele é rejeitado. A superproteção prejudica o espírito de desafios e conquista. Já falei sobre isso. E aí a mãe
rejeita, porque o filho não foi o melhor atleta na natação, ou porque não conquistou tal medalha, ou, sabe, a super proteção vai prejudicar essa conquista. O menino fica ali muito protegido, ele não tem espírito de aventura ou de conquista. Nós temos que, eu falo que filho tem que soltar a corda e puxar a corda. Você solta um pouco e depois puxa para perto de você de novo, amém? Para ele tendo conquistas. Esperar demais dos filhos que eles sejam modelo. Isso acontece muito conosco, crente. Sabe, nós temos aí N filhos de pastores que eles dão essa desculpa. Meu pai, a igreja queria que eu fosse modelo. Então nós precisamos fazer essa diferença. Sabe, não é porque você é filho do discipulador, né? O filho de discipulador tem que ser extremamente correto, senão, né? Senão a chibata vai. A mesma coisa o filho do pastor, mas nós temos que educar nossos filhos e mostrando para ele que ele é filho de Deus. Ele não é filho do pastor só. Ele não é só filho do discipulador. Ele é filho de Deus. E nós temos que separar a criancice do mau comportamento. Amém? Uma criança de 3 anos que rabisca a parede da igreja é uma coisa. Uma criança de 7 anos é outra, amém? Então nós temos que separar essa situação. Então esperar demais dos filhos, isso pode manietar, trazer a ele rejeição e depois ele nunca mais quer voltar para a igreja, amém? Nunca mais quer voltar para o colo do pai. A presença excessiva dos pais helicópteros. É muito comum, pai que onde o filho está lá vigiando. Será? Né? Mas vai chegar um momento que você vai ter que pôr o menino no metrô sozinho. Vai chegar um momento, né, que você tem que soltar a linha, né, Rai? Vai ter que enfrentar. E você não pode estar lá correndo com um helicóptero em cima. Vai ter que confiar, amém? Confiar no Senhor. Vai e volta. Eu gosto muito, tenho muito dó de adolescente. Porque quando chega na adolescência, os pais falaram, nossa, está pronto. Ai, que alívio. Agora eu posso ir em todo lugar, deixa o menino lá sozinho. Deixa ele andar sozinho. Quando o pai acorda, o menino está mais perdido do que... Sabe, querido, eu gosto muito de dizer isso. Adolescente é como se ele tivesse 2 anos. Ele ainda é um menino. O pai tem que soltar a corda e puxar a corda. Amém? Puxar para perto do seu coração. Porque senão é muito vulnerável. Amém? Ele é muito inseguro. Nós precisamos gerar... Está perto, está bem perto nessa fase. Vamos lá? Então, fatores que traz aceitação. Reconhecer o filho como único. Contar a sua história, o seu nome. Eu quero falar isso para vocês. Seu filho, ele é único. É uma coisa que o Senhor me trouxe para fazer. Todo aniversário do meu filho tinha um painel de foto. E eu contava as histórias dele. Desde o ventre, como ele nasceu, como foi o parto, como ele chegou, que a festa que foi para nós, como escolheu o nome deles, ele sabe o nome de todos eles, por que escolheu aquele nome, sabe? Então você tem que contar para o seu filho que ele é único, que ele é exclusivo, ele é incomparável com qualquer um, com o filho do pastor, com o filho do discipulador, com qualquer um. Ele é único, ele tem um destino, ele nasceu, amém? Para reinar. Isso é muito importante, nós só temos pouco tempo, família. Porque ele, com 20 anos, ele já vai estar fora. Ou ele vai estudar, ou ele vai trabalhar. Nós temos pouco tempo. Você fala, nossa, pastora, mas não, já passou. Hoje eu fico só olhando fotos, já passou. Amém? Distribuir as fotos agora. Nós vamos para a Romênia, não temos
não podemos levar mala. Já fiz o álbum de cada um levou seu álbum. Eu, Roberto, ficamos com o restinho assim, para não lembrar. Então, passa muito rápido. Aproveita, seu filho, aproveita cada fase, aproveita, sabe, a adolescência, que você tem que estar mais perto, aproveita cada momento. E vai ser muito bom para ele, que ele vai fazer o mesmo que você fez, amém? E ele vai impactar a próxima geração, aleluia. Então, tenha satisfação nos empreendimentos dos filhos, celebra as conquistas, ensina ele também a lidar com os fracassos. A Aline, ela fez 1 ano de pré-vestibular. E ela ficou por 1 ponto na USP. E essa menina chorou. Chorou, mas ela falou para nós, pai, mas ela ficou tão triste que ela falou, pai, mas eu não dou conta de mais 1 ano de cursinho. O ambiente é inóspito, é muito difícil, é uma corrida atrás disso. Eu não nasci para isso, pai. Eu nasci por causa do reino. Eu tenho outras coisas na minha vida. E ela, então, nós concordamos, sentamos, e vamos, então, ver uma faculdade particular. Não vai mais tentar uma faculdade federal. Os irmãos conseguiram, mas ela não. Então, nós temos que ter satisfação. Olha, eu tinha um casal nosso aqui, de discipulador, não daqui, tá? Ele põe os filhos na melhor escola, a escola mais difícil, ali de Santo André. Os meninos não davam conta de acompanhar, porque eles tinham alguns déficits. Aí nós falamos para ele, olha, irmão, não faça isso. Olha, você tem que encarar seus filhos, não adianta, porque ele tinha também muita condição muito boa, então põe naquela escola top. Mas os meninos não acompanhavam. O que ele fez? Pôs os meninos numa escola mais... O Roberto falou, põe numa escola que eles conseguem acompanhar. Pasmem, hoje o mais velho está fazendo medicina. Então, a gente tem que, sabe, acompanhar o ritmo do filho e não comparar com ninguém. Não é porque aquele lá conseguiu, que, né? Nós temos que acompanhar o ritmo. Isso traz aceitação. Deixe que a criança saiba que você o ama todos os dias e tem cuidado com ela, mesmo quando corrige. Amém, irmãos? Relacionamento sincero e genuíno. Ouvir e falar a verdade para a criança. Um pai o filho estava indo mal em matemática e ele foi lá e brigou com o filho, mas ele também teve a mesma dificuldade. Então, é mais você ser sincero, eu passei por isso, meu filho. Eu já fui mal de matemática, eu não conseguia, mas eu saí dessa, né? Aí, ouvi o menino, você tem medo de escuro? Eu também já tive medo, sabe? Eu ainda estou correndo atrás do medo. É ouvir a criança, ouvir o coração e compartilhar a sua história com verdade, amém? Trate o filho como pessoa de valor, entende as suas questões, desenvolver um modo próprio de ser em Deus. Ajude a gostar de si mesmo. Eu me lembro, uma vez o André, com 15 anos, ele tinha tantas questões, que ele teve uma depressão, ele falou, acho que eu não vou mais na igreja, mãe, né? Aí eu falei um dia com ele, o Roberto, não, filho, então você vai só para nos obedecer. Se você não quer ir, você permanece para obedecer a gente, né? Só para obedecer. Ele falou, então tá bem, pai. E hoje ele é um líder fantástico, né? Um pai fantástico. Se a gente deixar o filho ir, sabe, queridos, nós temos que sempre trazer para perto o adolescente e não deixar ir. Amém? Colocar cercas, trazer para perto do nosso coração. Ajude a gostar de si mesmo, né? Elogiando, o pastor Roberto vai falar sobre isso. Vamos lá? Deixa eu ver se tem parte minha aqui ainda. Não. Acabou? Amém, amados. Dá tempo de orar um pouquinho? Ou não? Passou meu tempo? Joia.
Então vamos ficar de pé. De pé. Deus falou com você. Pode orar. Não vou tomar o lugar do pastor Roberto. Gente, mas eu sinto que Deus falou com você. Falou alguma área da sua vida, como você pai, mas também da educação que você recebeu do seu pai. Eu quero que você ore, escolha uma pessoa. Você vai dizer para ela. Se você quiser chorar, chore. Se veio à sua memória uma dor profunda, mas não ore com marido e mulher, ore com, amém? E ore outra pessoa, porque Deus vai usar ela agora para te curar. E se você viu um erro na sua educação, ou você também sofreu na sua, Deus quer te curar agora. Quer curar o seu filho. Escolhe uma pessoa. Nós temos poucos minutos, mas você vai dizer para ela: olha, Deus falou comigo. Vamos orar, vai. Conversa. Conta para essa pessoa. Sabe, Deus falou comigo agora. Eu sinto algo. Eu sinto um nó na minha garganta. Porque quando era menino eu fui massacrada. Eu me senti rejeitado. Eu me senti sem significado. Meu pai usou disso, daquilo comigo. Conta aí o seu nó. Desata um nó na sua garganta nesse momento. Seu pai foi embora. Seus pais se divorciaram e você ficou inseguro. E essa pessoa que está do seu lado vai liberar cura agora. Esse irmão vai liberar o bálsamo de Gileade sobre você. Ou você às vezes sofre porque você não agiu corretamente como pai, como mãe. Você oprimiu seu filho. Você não olhou no coração dele. Há um bálsamo nesse momento. A cura nesse lugar. A conclusão de passado. O Senhor te cura. Sara. Oh, receba. Receba. O Senhor está aqui. Quantas vezes você sentiu sem significado? Quantas vezes da sua adolescência você buscou a droga? Oh, xerecatarala, buscou significado em outras coisas. Porque faltou em casa. Faltou segurança, faltou palavra de afirmação. Receba do Senhor. Receba cura. O Senhor está arrancando ferida profunda do seu coração. O Senhor nesse momento está curando uma ferida profunda, uma dor que você não tinha consciência. Mas nesse momento, oh, xerecataralaramanaya. Aleluia. Aleluia. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, eu não sei. Queria que acendesse as luzes, por favor. Eu não sei se vocês conseguem absorver a profundidade de tudo isso que foi ministrado. A pastora Lúcia ia ministrando e eu falava, nossa, isso eu faço, isso eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso avançar, isso aqui eu sempre falei, isso aqui eu sempre ensinei. Então você vai passando olha aqui para mim. Só quem está orando pode continuar. Vai passando assim um filme da maneira como você educa, da maneira como você ensina, da maneira como você faz. Então, assim, muito poderoso. Nós estamos um pouquinho atrasados no nosso tempo. Eu vou dar, irmãos, senão fica muito cansativo, 10 minutos de intervalo, você vai tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, e aí nós voltamos. Não se disperse, não vai lá para fora na cantina. Nós vamos voltar para então conseguir aí nos organizar com o nosso horário de almoço, ok? Você está aqui hoje para ser ministrado, para ser ensinado. O material é extenso, mas nós sairemos daqui cheios e marcados em nome de Jesus. 10 minutos, 11h44, nós vamos voltar 11h55, ok?